encontrar o cara na padaria. A gente passou aqui antes de vir aqui. Comprei um misto quente aqui numa padaria aqui de São Paulo. As pessoas reconhecem, as pessoas devem conversar. O pessoal às vezes quer tirar foto também. É legal isso aí, sabe? Você conversar com as pessoas e você ouvir delas. E o que elas falam pra você? Assim, na média, assim. Olha, o que eu mais ouço é assim, não desista. Ninguém te xinga? É muito raro, viu? Muito francamente. É muito raro, muito raro. Às vezes acontece à distância, às vezes pegam desses militantes malucos e tal. Eu vi o negócio do aeroporto lá, que uma galera te seguiu te xingando. Aconteceu, né? Não, ali o que aconteceu? A gente foi pra Paraíba, né? Pô, foi muito bem recebido na Paraíba. Aí quando desceu no aeroporto, tinha lá 2 gatos pingados. Entendi. Era duas, uma mulher e um cara falando. Né? Tava cheio de gente lá, aplaudindo, gente vindo cumprimentar para tirar foto. Tinha 2 gatos pingados. Só que hoje assim, né? O cara pega um smartphone, E coloca perto dele e fala, parece que tem né? Tinha 2 caras lá que... Assim, não tem problema, pode protestar. Você virou... cara, quando você vira candidato, fudeu, né? Cara, por que você fez isso, cara? Sério mesmo. Assim, porque, ó, veja, lá no começo, você falou várias vezes assim, porra, não quero, política, não vou me candidatar, não vou fazer nada disso, aí o caralho. Daí tu virou ministro, e eu entendo por que você virou ministro. Você acabou de explicar aqui, inclusive, por que você virou ministro e tudo mais. Mas, cara, agora você tá querendo entrar num jogo que... você vai me desculpar, mas tem gente bem mais... Tem lobos muito mais... Tem gente muito mais filha da puta jogando. É um jogo diferente esse, cara. E assim, é um jogo que, além de colocar um alvo nas tuas costas, ele meio que... Eu sinto que ele descredibiliza um pouco o trabalho que tu fez. Tu não sente isso, cara? Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte, se as pessoas... Desculpa eu ter colocado... Se as pessoas que são corretas, as pessoas que são honestas, se a gente não se interessar pela política e não for para mudar o país, então, assim, vai ficar sempre como tá aí. E quem te convenceu, cara? Quem chegou com essa ideia? Eu estava trabalhando no exterior, para ser muito franco para você, e fiquei olhando o Brasil. Aí você vê assim, puxa, nos últimos 2 anos, né, você teve uma tragédia humanitária, que foi a pandemia. Mais de 620 mil vítimas brasileiras. No mundo inteiro, né, uma tragédia, mas aqui no Brasil, 620 mil vítimas. Você vai ficando triste com isso. Você vai vendo as pessoas com dificuldades econômicas, o desemprego está aí, quase 3 milhões de pessoas, sem falar quem está subempregado, com dificuldade. Esse negócio de fila do osso. Começaram a aparecer aquelas notícias de novo de gente caçando lá no sertão lagarto para comer. Então, as coisas assim, tristes. Do outro lado, né, você vê essas decisões lá de Supremo, principalmente, parte do Supremo. Eu respeito o Supremo, acho que tem bons ministros lá. Tem outros que eu tenho uma opinião mais negativa, bem negativa, tá? Mas tem gente boa lá, o presidente atual do Supremo, o Luiz Fux, é um cara bom. Tu não pode malhar o Supremo ou tu pode ainda? Porque daqui a pouco, vamos dizer que tu se torne presidente, tu não pode mais malhar o Supremo, né? Qual que foi a minha opinião? Eu nunca trago isso pro lado pessoal, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu fiquei indignado quando tiveram essas anulações. Então, anula, quiser dizer lá que o cara foi condenado injustamente, porque ele é inocente, tá? Quiser anular a decisão, reformar a decisão, dizendo assim, o cara é inocente, né? Você errou. O que eles fazem? Porque eles sabem que não é isso. Aí, não podia ter julgado lá em Curitiba, tinha que ter julgado em Brasília. Ou inventam aquela fantasia, ele foi perseguido. Né? Ninguém foi perseguido. Né? Se a gente lembrar as audiências, o que aconteceu, né? O Lula nunca teve prisão. Quem decretou a prisão do Lula foi o tribunal em Porto Alegre, que eu cumpri, porque era o certo a fazer. O tribunal decretou para ele começar a cumprir a pena. Você não tem perseguição nenhuma, entendeu? Nunca ouvi um A de mim contra o Lula naquela época. Agora é diferente. Entendeu? Então eu fiquei lá fora vendo isso, né? Pandemia, gente morrendo. Economia, gente sofrendo, tá? E essa polarização, que aí não sei qual é a opinião de vocês, eu acho que essa polarização nos deixa imbecilizados. A gente não consegue dialogar e discutir as questões racionais. E quando você tem que chegar alguém e diz lá, gente, vamos se acalmar, o teu vizinho não é teu inimigo, o cara que você encontra no clube, porque ele gosta do fulano X ou do Y,
não é o teu inimigo. Se você quer ter inimigo, vai pro futebol. E olhe lá, né? Não é inimigo ali, é adversário, rival, torcida. adversário, Né? Mas mesmo assim você não cultiva o ódio. Mas o que você vê? Você vê os dois líderes desses extremos, Lula e Bolsonaro, fomentando o ódio. Nós contra fato. eles. É porque eles meio que precisam um do outro, né? Precisam do outro. Precisam. Eu tava lá no exterior, vendo tudo isso, e fiquei esperando. Durante 2020 e 2021, vai aparecer alguém que consiga arrebentar essa polarização, quebrar essa polarização, para a gente ouvir proposta, projeto, e ouvir fundamentalmente, que eu acho que é importante, a verdade. Vai ter alguém para falar a verdade em 2022? Pô, não apareceu, Igor. Não apareceu ninguém. Aí eu tinha um convite para colocar o meu nome. Um convite antigo? Quando eu saí do ministério, Uhum. né? Isso foi lá em 2020. Alguns meses depois que eu saí do ministério, eu fui convidado pelo Podemos, né, para, se eu quisesse, ser candidato. E aí eu falei para eles, olha, não sei se vou ser candidato, eu quero seguir minha vida, eu quero um pouco de paz, tranquilidade, quero trabalhar no setor privado, ficar longe dessa confusão. E fui lá. Mas daí eu fiquei observando aquilo, né? E aí, pô, não apareceu ninguém. Aí eu falei, pô, tem que ir, cara. Tem que ir para... e eu acredito nisso. A gente tem que quebrar essa polarização. Isso não é um trabalho para mim, não é um trabalho para o Podemos, não é um trabalho só para os partidos políticos. Tem que ser um trabalho nosso, de todo mundo. A gente não é o tenta país aqui. que interessa. É? Sim, a gente tenta quebrar essa polarização, trazendo todos os lados para conversar. Meio que a nossa solução para essa coisa toda. Mas eu concordo muito que é um dos maiores problemas do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a polarização é direita e esquerda, certo? Vamos dizer assim. Sim. E eu não posso estar errado, mas te associam mais à direita do que à esquerda, vai. Como que você vai pegar esse público de esquerda e convencer... tipo, na eleição, acho que você não acho que não consiga. Não, eu acho que tem os caras que estão fechados com o PT e acabou. Tem os caras que estão fechados com o Bolsonaro e acabou. E eu acho que tem aí talvez mais de um terço da população brasileira que, porra, não tenho certeza de muita coisa, tudo mais. Eu acho que a gente tá vivendo esse cenário, na verdade. Como que você capta a esquerda? Tipo, como que você pega um eleitor de esquerda para confiar na tua campanha que vai ser positivo para ele e os seus ideais de alguma forma? Esse negócio de esquerda e direita hoje está um pouco confuso, tá? O que eu Concordo. acho assim? Você tem que pegar o melhor que tem na direita e o melhor que tem na esquerda. E você construir ali projeto e colocar para as pessoas. Eu quero fazer isso, entendeu? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está falando, vamos fazer uma força-tarefa nacional de erradicação da pobreza. Como é que você elimina a pobreza? Vamos ser bastante sinceros. Emprego, tem que crescer a economia, voltar a crescer, tá? E você tem que ter política pública, por exemplo, de educação de qualidade. É assim que você prepara as pessoas para o futuro. Sim, mas você resolve a pobreza a longo prazo, né? Não a Exatamente curto prazo. isso que eu estou falando, tá? Aí, bem, existe um problema a curto prazo que você tem que resolver. Não pode dizer para as pessoas, eu vou aliviar a sua situação daqui a 5, 6 anos. Então, qual que é a ideia? A gente cria uma força-tarefa nacional de erradicação da pobreza, que a ideia é mais ou menos criar uma agência lá em Brasília para coordenar os esforços nacionais contra a pobreza. Usar aqueles programas de transferência de renda, assim, Auxílio Brasil, Bolsa Escola, Bolsa Família, mas pegar essas políticas públicas, saúde, educação e emprego e focar naquelas pessoas que mais precisam. Tá? Porque o grande ponto é identificar quem são os mais necessitados, tá? E você identificar o que faz com que essa pessoa não consiga escapar da armadilha da pobreza. É a falta, às vezes, de um emprego, às vezes é uma falta de oportunidade de um treinamento profissional que pode fazer com que a pessoa possa obter uma chance na vida. Às vezes é um tratamento de saúde, a pessoa está incapacitada por algum motivo. E você já tem essas políticas públicas por aí. Só que às vezes elas não chegam nas pessoas que mais precisam. Então a ideia de criar esse grupo, essa força, claro, é uma expressão, né? Força-tarefa. Mas é aquela ideia de ter uma missão. Não vai ser uma força-tarefa como da Lava Jato, que é um grupo de procuradores, evidentemente. Mas a gente pegar o que você tem melhor na administração pública brasileira, na educação, na saúde, na assistência social e botar esses caras juntos. Pensando juntos como você gera soluções de curto prazo
e como você faz com que essas soluções cheguem a quem mais precisa. Mas Entendeu? você tem algum exemplo de alguma ideia mais concreta, assim, que você gosta? Que você viu algum Essa exemplo? ideia é bem concreta. Não é concreta, a sua ideia é criar um grupo para enxergar na solução. Não. Na verdade, assim, é o grupo para você pegar essas políticas que já existem, tá? E você levar para aquelas pessoas que mais precisam. Porque o que acontece? É expandir o que já tem, a sua Expandir ideia. não, você fazer com que essas políticas que já existam cheguem àqueles que mais precisam. Você focar. Espécie de expansão das políticas. É mais focalização, vamos dizer, porque as políticas já existem. O que acontece, assim, muitas vezes a pobreza gera aquilo que a gente chama da invisibilidade. O cara Fica fora da tá sociedade. fora do sistema. Ele não Sim. consegue, ele não tem RG, Não tem nada, ele não não tem tem documento, não tem CPF, nada. Não tem ninguém energia. sabe onde ele está. Agora, se você for lá na comunidade, né, se você for nas comunidades pobres, todo mundo sabe quem que é o cara que mais está necessitado. E às vezes você tem o governo, não consegue chegar lá, porque não tem um sistema que funciona, porque não tem alguém que está olhando. Então, exatamente qual que é a ideia? Você criar um grupo específico que tem uma missão. Ó. Tua missão é reduzir a pobreza. Aí você pega aqueles caras que mais precisam, você vai lá e vê qual que é o problema daquela família. O pai não tem emprego, mas ele pode conseguir se ele tiver um treinamento profissional específico. Então você vai pegar aquele cara e vai providenciar um treinamento profissional específico e encaminhar ele para o emprego ali. Tá? Focar no que mais precisa. Uma parada entendeu? mais personalizada, de caso a caso. Em vez de uma Exatamente. política pública que trata todo mundo igual, tratar todo mundo como é. Não, assim, em cada você situação. tem que ter a política universal. Educação pública, por exemplo. Quem quer colocar o filho na educação pública tem que ter essa oportunidade. Claro. Eu estudei em escola pública, por exemplo. Sim. Estudei também em escola privada, mas estudei em escola pública. Você tem que ter escola pública de qualidade. Para todo mundo que Lá em queira. Curitiba tem uma escola pública foda, né? Tem. As filhas do Igor Minhas faziam umas... filhas fizeram lá. Fizeram lá? Minhas filhas estudaram lá. Eu morei lá 4 anos. Foi? E elas estudaram lá durante esse período aí. Porra, eu ficava impressionado com a escola pública lá. Que a minha filha mais velha estudava lá em Santa Felicidade. E, porra, ela tinha aula de tênis. Era algo que me impressionava. Legal. Aí eu ficava, caralho, o CME é foda. Não, essa é a questão. Você tem escolas públicas de grande qualidade, mas você precisa, assim, vamos dizer, tem algumas que têm uma qualidade muito ruim. A maioria, né? maioria. Vou ser sincero, né? No Brasil... Eu vi uma história que me chamou muita atenção, que foi assim, uma professora de uma dessas comunidades bastante carentes, e foram falar para ela da internet na escola. Que era importante ter internet rápida na escola e tal. Pô, ninguém discute isso. Todo mundo lá, precisa ter internet. E não tem, né? Em grande parte delas. Ou tem uma internet que funciona muito mal. E aí a professora falou para esse cara, né, que falou da internet para ele, falou assim, olha, poxa, internet seria bom, né? Mas o meu problema mesmo são meus alunos que têm piolho.